Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar sobre o Flu de 91. Em 1991, a exemplo de 1998, o Fluminense conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro, ou seja, ficar entre os 4 melhores times do Brasil. Acredito que em 88, o problema do Fluminense, que era um time, no meu modo de ver, pelo menos tinha mais valores individuais do que o Bahia, e no campeonato normal, na fase normal, deu de 3-0 no Bahia, no Maracanã, já com Sérgio Cosme como técnico do Fluminense e Evaristo de Macedo como técnico do Bahia. Nas semifinais, empatou em 0-0 aqui no Maracanã e tomou uma virada lá de 2-1. Saímos na frente logo no começo do jogo com o gol do Washington e tomamos uma virada. Isso para mim foi um nó tático que o Evaristo de Macedo, que na minha opinião era muito melhor treinador do que o Sérgio Cosme, deu no Sérgio Cosme, porque o Fluminense tinha um time melhor, mas talvez não tivesse um esquema tático nas mãos de um cara mais vivido, que era o Evaristo de Macedo, do que o Sérgio Cosme. O Fluminense tinha Edinho, tinha Romerito, tinha o Washington, tinha Jandir, só para ficar nesses aí, tá? E o Bahia tinha o quê? Acho que tinha aquele Zé Carlos no meio campo, tinha um Bobô e tinha, acho que o Charles, o centroavante. Bom, de qualquer forma, em 91, ficamos entre os 4 melhores também. O nosso treinador no Campeonato Brasileiro era o Gilson Nunes. E nós tínhamos uma boa zaga, composta por Torres e Valber. E chegamos entre os 4 melhores. Mas perdemos para o Bragantino de Parreira e Franklin por 1-0 aqui no Maracanã, e lá empatamos e fomos eliminados. Para mim também os times se equivaliam, e aí foi uma questão também de nó tático do Parreira sobre o Gilson Nunes. Gilson Nunes, esse que foi jogador do Fluminense, jogou aquela histórica final de 1964 do Campeonato Carioca, um bom ponto esquerda, onde vencemos na decisão o Bangu por 3-1 de virada, e o último gol do jogo, um balaço da entrada da área de um ponto esquerda, camisa 11 no ângulo, com a canhota. Aquele cara ali é o Gilson Nunes, para quem não conhece o Gilson Nunes, jogador do Fluminense que depois se tornou treinador. E eu fiz aqui um vídeo sobre este jogo, que é uma resposta, eu lendo a crônica, né, o Profeta Tricolor de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues leva umas 4 crônicas respondendo ao assinte que proferiu o botafoguense, sempre eles, né, mordidos, Armando Nogueira, na mesa redonda, Facite, que tinha, além deles dois, o José Maria Escassa e outro botafoguense, João Saldanha. O Armando Nogueira me teve a petulância de abrir a boca e dizer que dos grandes do Rio, só o Fluminense não tinha valores individuais e nem força coletiva. Era o mais fraco, portanto, sendo que América e Bangu eram considerados grandes também. Tanto é que o Fluminense e o Bangu fizeram a decisão em 64, o Bangu não conseguiu nada, mas o Flamengo não conseguiu nada contra o Bangu em 66, e o Bangu foi campeão em cima do Flamengo. O Fluminense tinha Castilho, tinha Carlos Alberto Torres, tinha Procópio, tinha Altair e tinha Amoroso. Só para ficar nesses. Então o Nelson Rodrigues leva umas 4 crônicas, mas eu fiz uma especial onde eu mostro a última crônica, em que o Nelson Rodrigues é mais incisivo para cima do seu amigo, que deu uma de cretino fundamental aí, o Armando Nogueira, porque o Nelson Rodrigues não era de bater boca, ou ele falava as coisas espontaneamente, mas ele não era de discutir. Numa discussão,
ele fazia uma coisa que eu recomendo a todos, ele dizia: eu te respondo daqui a 600 anos. Eu acho isso genial, né? Bate-boca hoje em dia não está valendo a pena sobre nenhum assunto. Bom, mas voltando à vaca fria, o time de 91 começou, portanto, com o Gilson Nunes, esse Gilson Nunes, tudo isso para falar do treinador Gilson Nunes, né, que no fim tomou, no meu modo de ver, um nó tático do Parreira. E o Fluminense tinha um time, então, que era basicamente Ricardo Pinto, Zanata, Valber, Torres e Dago, aí improvisado pelo Gilson Nunes na lateral esquerda. No meio campo, às vezes ele entrava também, ou às vezes entrava na lateral esquerda um tal de Paulo Roberto. E aí o meio campo era Pires, Macula, Bobô, Marcelo Gomes, Julinho. E o ataque, o Ézio, o nosso super Ézio. Tinha também o titular, na verdade, desse meio campo, em vez do Julinho, ou em vez do Marcelo Gomes, era o Renato, aquele que veio do América. Tá? Então, basicamente, o time do Fluminense, em 91, era esse aí. O Campeonato Brasileiro foi no início do ano, e eu me lembro de uma coisa que eu era muito desanimado nos anos 90. Basicamente, quem nasceu nos anos 60 como eu, viu o time de 73, viu a máquina, viu o time de 80 e viu o time de Assis, Washington e Romerito. E aí vê, em 87 sai o Delay, em 88 sai o Tato, 88 sai o Romerito, no fim 89 acaba saindo bem no comecinho Washington. É uma depressão que se abateu realmente. Eu, por exemplo, assim, larguei. Uma vez ou outra eu assisti um jogo do Fluminense em 89, 90 eu me lembro que eu fiquei um pouco animado, que veio o Sérgio Araújo do Atlético Mineiro, que ele comia a bola lá, mas não rendeu a mesma coisa. Eu me lembro que eu fui ver um Fla-Flu em 90 do Maracanã, não rendeu a mesma coisa no Fluminense. O Fluminense também em 90 trouxe um ponto esquerdo horroroso, que tinha uma mídia do cacete, chamado Rinaldo, que o cara conseguiu num jogo de seleção brasileira, em homenagem a Pelé, onde o Pelé jogou o jogo inteiro. Ele conseguiu tirar um gol que o Pelé ia fazer na festa do Pelé, um tal de Rinaldo. Então isso é o que eu tive que aturar depois de ver um dos maiores times de todos os tempos, que foi o time de Assis, Delay, Washington, Romerito, Paulo Vitor, Tato e Paulinho. Depois ver um ponto esquerda com essa mídia toda chamada Rinaldo chegar à seleção brasileira sem nenhuma condição e na festa do Pelé tirar um golaço que o Pelé ia fazer, acho que de bicicleta. E ele foi, se meteu na hora e escutou. Bom, dito isso, eu tenho a dizer o seguinte agora. O ano de 91 começa com o Bobô sendo contratado pelo Fluminense. Bobô, que era uma espécie de ganso, ou seja, chupa-sangue, sem raça nenhuma, mas gênio, e que jogava quando queria. Não é uma partida, eu vou jogar bem, a outra eu vou jogar mal, não. Mas na mesma partida ele sumia, aí daqui a pouco fazia um lance de gênio. Muito parecido com o Ganso. Agora, acontece o seguinte, o Bobô veio do Flamengo para o Fluminense. E eu me lembro como se fosse hoje, ele dando a seguinte declaração na televisão, num programa esportivo: eu estou muito satisfeito por vir jogar no Flamengo, ou, quer dizer, no Fluminense. Ele cometeu esse ato falho, corrigiu, mas eu pensei na mesma hora, isso não vai prestar, isso não vai dar certo, isso não vai dar bom. E realmente, o Bobô não foi o Bobô que ele foi no Bahia, tá? No Fluminense ele não foi. Teve lampejos, mas não foi o que se esperava dele. E esse time de 91, o Fluminense, ele quando termina o Campeonato Brasileiro, veja bem, o Renato era outro, tá?
chamam ele de Renato Laércio, porque Renato era apelido, o nome dele é Laércio. Ou Laerte, agora me corrijam aqui, por favor, tá? Se eu estiver confundindo. Mas que na verdade Renato era apelido, era. Ele nunca jogou no Fluminense o que ele jogou no América, de onde ele veio. Se bobear, ele passou pelo Flamengo também. E ele era outro cara meio parecido, mas ele era mais de se esconder às vezes dentro de campo, na minha opinião, tá? Eu acho que o grande cara do Fluminense, o grande cara que dava vida em campo o tempo inteiro, era o nosso Super Ézio. Que Deus o tenha. Esse cara, olha, o Ézio, ele não era considerado um craque, mas talvez porque fosse do Fluminense, ou talvez porque nós tricolores fôssemos muito exigentes, que o Ézio vem depois daquele timaço do Fluminense. Mas vocês notem bem que o Ézio, eu quando via o Ézio no Bangu, o Washington ainda era do Fluminense, eu pensava que o Fluminense podia pegar esse cara para ser reserva do Washington. O Ézio sabia jogar de costas, era canhoto, um centroavante canhoto, é uma merda para quem está marcando, chutava bem, era um grande cabeceador, tinha uma raça descomunal, por isso era o Super Ézio, tricolor demais, e ele sabia jogar de costas, fazia pivô, não era pivô como esse Everaldo faz. O Everaldo faz o pivô com os dois pés paralelos, por isso que derruba um homem daquele tamanho. Toda hora você vê o Everaldo caindo feito uma prancha. O Ézio não, é uma base igual de luta, um pé na frente e outro atrás. Ele sabia fazer o pivô, jogava de costas pro gol e tinha noção de quem estava passando, e ele dava a bola sem olhar para trás. Não precisava pegar e virar. Então eu gostava muito do Ézio. Ele tinha seus pontos fracos, obviamente, mas realmente quem botou esse apelido, não sei se foi o grande Januário de Oliveira, Super Ézio. O Super Ézio era o cara nesse time do Fluminense, era o Super Ézio. O Ézio, ele era o 10º maior artilheiro da história do Fluminense, com 118 gols, junto com o Washington, mas o Washington do Casal 20. Mas o Ézio tem a média de gols melhor do que a do Washington, porque jogou menos do que o Washington. Portanto, tem uma média de gols melhor. Apesar de que, no meu modo de ver, o Washington era um craque absurdo, não era um artilheiro matador, nunca foi artilheiro de campeonato nenhum, mas as jogadas que o Washington fazia eram geniais, eram sensacionais. O Washington jogava de ponta direita, e na área ele fazia cada gol absurdo. É claro que ele matava a gente às vezes do coração, perdendo alguns gols feitos que qualquer um fazia, qualquer centroavante comum fazia, mas o Washington era um centroavante extraordinário, fora de série. Se ele jogasse no Flamengo ou em qualquer time de São Paulo, não é? Como aquela porra lá daquele chulapa, né? Que vive pichando o Edinho, o nosso Edinho, né? Ele estava na seleção brasileira. Mas como era do Fluminense, bom, mas o que importa é o time de 91. Já não tinha mais ninguém do time do Tri, já tinha todo mundo indo embora, mas tinha ainda o Ricardo Pinto que começou em 87, ainda pegou ali, né, os reservas do Paulo Vitor, o Ricardo Pinto, o Ricardo Lopes e Ricardo Cruz. Então, por incrível que pareça, eu tenho um documento ali velho que o Ricardo Pinto, em números, é o 4º melhor goleiro do Fluminense, hein? Atrás apenas de Félix, Paulo Vitor e Castilho. Ele está na frente do grande Jorge Vitório, o discípulo do Castilho, que usava a camisa azul cinzentada igual do Castilho. Está na frente de Renato e Wendel também, tá? Então, em números, na frieza dos números, o Ricardo Pinto é um grande goleiro. E era mesmo. Até que nesse ano de 91 ele começa a cometer algumas falhas e a degenerar. E aí depois falou o que não devia e caiu em desgraça junto à torcida do Fluminense.
Outro cara também, que vocês vão ver que eu vou passar os gols depois, é o Itaberá. O Itaberá foi um cara que foi pego de bode expiatório. Ele não era tão ruim assim. Era um cara raçudo, um cara que apoiava razoavelmente bem, e os seus cruzamentos não eram cruzamentos de Perivaldo, não. Vou mostrar aí um gol que ele faz um cruzamento certinho na cabeça, acho que do Ézio. Então foi um cara que foi pegado assim com bode expiatório, o Carlinhos Itaberá. Ou então ele falou alguma coisa também, tipo o Ricardo Pinto falou, tá? Fato é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. O futebol nos anos 90 é uma coisa que me desagrada profundamente. Não é porque o Fluminense teve aqueles rebaixamentos todos, mas já me desagradava antes. 95 foi um oásis, foi uma exceção. Mas ali em 89, a década sempre começa um pouco antes, né? Na verdade, na prática, né? 88, 89, a mídia começou a fazer uma propaganda muito grande do futebol, viu que o futebol dava muito dinheiro, a Globo, a Bandeirantes, e começaram a investir muito dinheiro em televisionamento das partidas, e os times de São Paulo e o Flamengo eram sempre os queridinhos da Globo. E a imprensa paulista, né, junto com os times de São Paulo, fazia assim um jogo duro junto com a Globo com o Flamengo e a Bandeirantes com os times de São Paulo. Então era sempre muito complicado, não é? Então, o que aconteceu nos anos 90? Se até os anos 80 os jogadores eles eram empregados do clube, nos anos 90 eles começaram a ganhar muito mais, principalmente Kleber Leite no Flamengo inflacionou com salários altíssimos, trazendo o Romário do Barcelona, e os jogadores se transformaram em estrelas. Qualquer pereba, qualquer perna de pau era uma estrela. E a torcida nos anos 90, que frequentava em sua maioria o Maracanã, é uma torcida com um comportamento absolutamente histérico. Então você vê alguns jogos nas Laranjeiras, como Fluminense e Botafogo, nas Laranjeiras, a torcida de Botafogo e Fluminense, a torcida do Botafogo quebra a alambrada, a porrada come entre as duas torcidas em pleno gramado, o jogo acaba 1-0 para o Fluminense, interrompido pelo Zé Roberto Reit. O Fluminense, quando é campeão da Taça Guanabara em 91, a torcida invade o campo. E tem também o jogo trágico do Ricardo Pinto pelo Atlético Paranaense, em que a torcida lhe causa um traumatismo craniano invadindo também. Depois não sabem por que não tem mais jogos nas Laranjeiras, né? A falta de segurança é total. Então, me desagrada muito o comportamento da torcida nos anos 90. A torcida ficou histérica e muito também em função, o Legião Urbana, o Renato Russo tem uma música que diz: é a festa da torcida campeã. A Globo fazia esse tipo de coisa. Transformar a plateia também em parte integrante do espetáculo, sem a qual não há o espetáculo. Bobagem. O espetáculo está ali. O espetáculo está no campo, está no palco, tá? Plateia não é espetáculo. Tanto é que um dos maiores shows que existe na face desse planeta é um show do Pink Floyd sem plateia. Não é estúdio, não. Eles estão no vulcão de Pompeia. Lá é um anfiteatro. Tem, por exemplo, a plateia onde ficavam as pessoas que não eram os atores, e o Pink Floyd está no palco e não tem plateia. Então o show é do artista, é do jogador de futebol, é dos times. Torcida não tem que dar show, entendeu? Isso que causa essa histeria toda nas torcidas, que faz com que as torcidas fiquem como ficaram nos anos 90. E os jogadores se transformaram nos babaquinhas. Era Paulo Nunes comemorando gol, fazendo trenzinho com o Júnior Baiano, era Viola imitando porco, era Edmundo fazendo dança da bundinha. O futebol brasileiro só tinha dois caras que eram
que faziam declarações parecidas com os caras dos anos 70 e 80 e que não tinham essa palhaçada, que eram Romário e Renato Gaúcho. Os outros eram imitações ridículas do Romário e do Renato Gaúcho, que já imitavam o Dadá Maravilha, por exemplo, em suas declarações, o Pintinho, o Paulo César Caju, Mário Sérgio, jogadores mais polêmicos que davam declarações mais polêmicas. Romário e Renato Gaúcho, no máximo faziam um gol, faziam assim para a torcida. Agora os outros, virou uma babaquice, uma palhaçadazinha de comemoração de gol. Eu tenho nojo, sem sacanagem. Eu faço esse vídeo hoje aqui do Fluminense, para falar do Fluminense, e de modo o mais profissional possível, porque, assim, me desagrada muito o futebol dos anos 90. 95 foi um oásis, porque tivemos aquilo que o Fluminense fez, aquela sacanear o Flamengo daquele jeito, mas pagou caro depois, não é? Não foram só os paulistas, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o escândalo da arbitragem de Ives Mendes, mas também, com certeza, o Flamengo armou pauzinhos para que o Fluminense caísse, porque deu um creu em 95 no Flamengo. Então, vamos lá. Já falei tudo isso, estou falando aqui do Fluminense de 91 e dando um contexto mais amplo sobre o que era o futebol aqui no Brasil no ano de 1991, violência horrorosa nas arquibancadas e palhaçada dentro de campo, tá? Isso aqui era o futebol em 1991. E o Fluminense, depois desse quarto lugar no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro com o Gilson Nunes, houve aqui um campeonato esquisito, um campeonato carioca com 5, 6 times que não valeu de nada. Tem o nome Torneio Cidade do Rio de Janeiro, uma coisa assim, que eu não sei nem se teve campeão isso. Se alguém souber, coloque aqui nos comentários, por favor. Depois o Fluminense, já com Edinho, vai fazer uma turnê, que tinha o calendário tempo para isso, no exterior. O Ezio faz gol pra cacete, tem um jogo que é 6-0, o Ezio faz 3 ou 4 gols. O Fluminense joga uns 5 jogos lá, sai goleando geral, tá? Só não goleia o PSV, que acho que é 1-1 o jogo. E ele, no fim do campeonato, desse campeonatinho carioca estranho que teve antes dessa turnê, ele perde o Valber. E perde, no fim dessa turnê, o Alexandre Torres. Então o Fluminense já vai para o Campeonato Carioca sem uma grande zaga. O Edinho já perde o Torres, já assume sem o Valber e perde o Torres. Então, porque o jogador naquela época no Fluminense saía, era a coisa mais fácil do mundo tirar um jogador do Fluminense. O Flamengo foi o campeão carioca de 91, mas o Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara e o Fluminense campeão da Taça Rio. Então, numa melhor de 4, foram 2 jogos. O primeiro foi empate, o segundo o Flamengo ganhou de 4-2, eu estava no Maracanã. Júnior Baiano e Charles Guerreiro promoveram uma verdadeira carnificina que teve a reação de Pires e de Itaberá e de Ézio. Pires e Itaberá foram expulsos, Ézio encarou o Cerdeira de maneira linda, partindo para cima, empurrando aquele cretino daquele juiz, que armou toda uma festa para o Flamengo ser campeão. O primeiro gol do Fluminense, o Ézio faz um golaço, ele cabeceia a bola, volta para ele segue a bola, mas ele segue olhando para o Gilmar, e ele vê que o Gilmar está caindo ainda, aí ele chuta por cobertura e ensaca. 1-0 Fluminense. E assim termina o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense perde o Bobô, que vinha jogando bem, com uma entorse no joelho. Em seguida, o Itaberá, que já tinha um amarelo, faz uma falta no Júnior, toma outro amarelo, é expulso. Aí por ali mesmo, o Zinho entra, passa a bola para não sei quem, os caras empatam. Depois por ali também viram o jogo, o Flamengo com 1 a mais, 2-1, quando o Fluminense está tentando reagir. Tem 2 lances do Júnior Baiano, uma cotovelada pelo menos na cara do Bobô, né?
na cara do, acho que do Ézio, e ele ainda fica em cima do Ézio, no chão, olhando para a cara do Ézio, e os dois se levantam, e aí, eu acho que é com o Ézio isso, e um carrinho criminoso que ele dá também no Bobô, e o Charles de Guerreiro também dá um carrinho criminoso em um jogador do Fluminense, e nos Marcelos. O Fluminense tinha 2 Marcelos que os caras jogavam direitinho. Esse time do Fluminense de 91, ali tinha uma zaga melhor. No Brasileiro tinha uma zaga melhor, com Valber e Torres. E a zaga ficou bem fraca no Campeonato Carioca. Mas Pires, Bobô, Renato e Marcelo Gomes, praticamente o meio-campo era o mesmo. Em 91, o Edinho, engraçado que foi campeão da Taça Guanabara em 91 e 93, né? São os títulos dele. A única derrota do Flamengo foi para o Fluminense, dia 1º de setembro de 91. O Fluminense jogou com Ricardo Pinto, Itaberá, Sandro, Edmilson e Marcelo Barreto. Quer dizer, Sandro e Edmilson para Torres e Valber, vai aí quilômetros de distância, né, de diferença de qualidade técnica. Meio campo, Pires, Marcelo Gomes, Ribamar e Renato. Ataque, Ézio e Bobô. É claro que Bobô não era atacante, né? Ele flutuava por ali. E então, quer dizer, e esses caras, eles sabiam jogar bola direitinho, viu? Eu me lembro bem, esse Marcelo Barreto e o Marcelo Gomes. O Pires era uma, assim como eu digo que Gilberto e Adão, a dupla sensação, era um prenúncio do Casal 20, o Pires era um prenúncio do Marcão. Depois o Marcão vem e acerta bem melhor o meio campo, já é um cara mais tranquilo. O Pires era meio violento. Eu acho que ele veio do Bangu. Se não me falha a memória, ele veio com o Ézio do Bangu. Não sei se é o mesmo Pires do Bangu, tá? Mas eu acho que é assim. Se vocês souberem aí, coloquem em seus comentários precisos e preciosos. E no segundo turno, há um empate, Flamengo 0, Fluminense 0. O Fluminense jogou com Ricardo Pinto, Itaberá, Sandro, Júlio e Marcelo Barreto na lateral esquerda. Pires, Marcelo Gomes, depois outro Marcelo, Ribeiro, Renato e Ribamar, Ézio e Bobô. Bom, o Flamengo então e o Fluminense fizeram uma melhor de 4. O primeiro jogo foi um empate, a vitória valia 2 pontos, né? E o segundo jogo, vitória do Flamengo. Aí o Flamengo então fez 3 pontos. Não tinha como haver um terceiro jogo, o Fluminense ganhar, fazia 2 pontos, né? Flamengo melhor de 4, quem chegar a 4 pontos primeiro, né? Com 3 pontos liquida a fatura. E aí foi uma grande roubalheira esse jogo. Eu estava no Maracanã, chovia pra cacete. O Fluminense jogou com o Ricardo Pinto, Itaberá, Sandro, Júlio Alves e Marcelo Barreto, Pires, Marcelo Gomes, Ribamar, depois Marcelo Ribeiro e Renato, Ézio e Bobô, depois Márcio, porque o Bobô se contundiu. Já foi uma festa armada para mulambada, com toda certeza. A narração o tempo inteiro, o Júnior Baiano e o Charles de Guerreiro promovendo uma verdadeira carnificina. Os narradores não sequer davam um pio sobre as jogadas que esses caras faziam violentas em cima dos jogadores do Fluminense. Mas quando era o Pires que dava uma, os caras, que absurdo, que não sei o quê, e o tempo inteiro babando o ovo da torcida do Flamengo, sabe? Aquilo que era uma coisa natural nos anos 70, que Jorge Ben cantou, que Benito de Paula cantou, se tornou uma forçação de barra escrota, que fez com que a torcida se escrotizasse também. Essa que é a verdade. E os jogadores virassem umas estrelinhas babacas, enquanto que antes tinha uma seriedade do cacete. Até meados dos anos 80 eram empregados do clube. Aí não, todo mundo com salários altíssimos, qualquer pereba, perna de pau era uma estrelinha. Então eu detesto os anos 90. O que eu tinha a dizer era isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, comente, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, um Pix para fortalecer o canal,
se você gosta do meu trabalho, e considere também a possibilidade de se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99. E eu gostaria de particularmente agradecer aos membros do canal pela força que vem me dando e pela galera do grupo do WhatsApp Coração Tricolor, tá? Que me dá uma força muito grande também. Para que você faça parte desse grupo, se você se interessar, entra no meu Instagram, no direct, e fala comigo. Se você tem muitas colaborações, quando está sempre aqui assistindo, curtindo, comentando, fala comigo lá no Instagram, Coração Tricolor. O nome de usuário é A Cor Tricolor. E aí, se você tiver interesse, você entra também, participa do grupo de WhatsApp, tá ok? Saudações tricolores. Fique agora aí com alguns lances e gols do Fluminense de 91. E até o próximo vídeo, live ou shot. Às 3 da tarde já não havia ingressos nas bilheterias. Na mão dos cambistas, o preço era até 3 vezes maior. Quem não tinha dinheiro voltou para casa ou apelou para as árvores e para o muro em volta do estádio. Quer dizer, por que então vai fazer jogo aqui? Vai fazer jogo no Caio Martins, outro lugar maior, que dá mais ingressos. Mesmo quem tinha ingressos passou por muito aperto para entrar. Dentro do estádio o clima é de guerra e as torcidas se provocam o tempo todo. Antes da partida começar, alguns botafoguenses já sacodem o alambrado. Com a bola rolando, o jogo é bom. O Fluminense tem chances de gol como nesse chute de Macula. O Botafogo joga no contra-ataque. Final do primeiro tempo, 0 a 0. Alguns comemoram a destruição. O juiz José Roberto Wright vai ver se o jogo ainda pode continuar, mas o campo é invadido pelas duas torcidas e a pancadaria toma conta do estádio. Enquanto alguns torcedores tentam sair com crianças, outros querem brigar. O resultado é esse: selvageria por todos os lados. Confusão, mulheres presas, crianças machucadas. Eu relatarei exatamente os fatos. Em cima dos fatos está o alambrado derrubado na torcida do Botafogo. Com Parreira e Zagallo de olho, os jogadores deram um show de bola. O Fluminense toma a iniciativa e tenta surpreender com Ézio. O Fluminense vai todo para cima e Ézio quase empata. O Botafogo explora os contra-ataques e Valdeir obriga Ricardo Pinto a se desdobrar para não levar mais um. A pressão do Fluminense finalmente funciona. Marcelo Barreto cruza da esquerda, Bobô faz o porta-luz e Renato empata. 1 a 1. A partir daí, os goleiros resolvem fazer seu show e o grito de gol fica preso na garganta da torcida. Até que aos 17 minutos do segundo tempo, Ribamar cruza da direita e Ézio aproveita para marcar o primeiro gol dele no clássico. Um belo gol, 2 a 1. Festa tricolor nas arquibancadas. A jogada mortal do Flamengo, bola na área para Gaúcho, o artilheiro mete a cabeça, Ricardo Pinto salva o Flu. Olha de novo, a cabeçada e o voo providencial do goleirão. Olha o desespero do Gaúcho. Aos 20 minutos, Pires avança para cima da zaga do Flamengo. A bola sobra para Bobô, que é derrubado pelo Júnior Baiano. É pênalti. Daniel Pomeroy dá o pênalti a favor do Fluminense. Olha o lance de novo. Ézio cobra com tranquilidade no canto esquerdo do gol do Flamengo. Fluminense 1, Flamengo 0, 22 minutos. De novo aí. E olha o trenzinho. Flamengo domina. A defesa do Fluminense se atrapalha. No rebote, Paulo Nunes solta a bomba e Ricardo Pinto faz grande defesa. Gaúcho até reconhece e cumprimenta o goleirão tricolor. Um minuto depois, Paulo Nunes mais uma vez. Ele chuta da entrada da área. Ricardo Pinto aparece bem outra vez. Uma chance do Fluminense. Ézio cabeceia. Rente à trave. Olha só, essa aí passou tirando tinta. O Fluminense ameaça com o chute de Renato, mas Gilmar estava atento. Aí o jogo esquentou. Gilmar se atrapalha com a defesa, Ézio cabeceia e Ailton salva em cima da linha.
Fluminense continua atrás do prejuízo. Cabeçada pra lá, cabeçada pra cá. Serginho pra Ézio, que dá um lindo passe. Marcelo Gomes empata, 1-1. Ézio aparecendo por ali. Esse é o Renato. Meteu lá dentro. Ézio! Na trave, é dele outra vez! Do primeiro tempo. Na primeira ele meteu na trave e depois, quando percebeu que o Gilmar ainda estava se arrumando, ele veio buscar e mandou lá do outro lado, ó. Que golaço, que golaço. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. O Fluminense com vantagem na tabela e de ouvido no Maracanã perdeu gols incríveis contra o América. No final, o jogo ficou no 0-0 e com este resultado, o Fluminense ganhou com méritos a Taça Guanabara. Flu, campeão e já na final do Campeonato Carioca. Veja aí a festa da galera tricolor. Torcida invadindo o gramado. Muito chopp noite adentro. A vitória do técnico Edinho e de um time de garra. Fluminense, campeão do primeiro turno, campeão da Taça Guanabara de 91.